Olá, meus alunos. Aqui é o professor Renato, de volta com mais uma aula de matemática para o terceiro ano. Essa é a nossa segunda aula do terceiro período, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos continuar vendo sobre a matemática financeira, que é o nosso capítulo de estudo desse período, tá certo? Só que hoje nós vamos continuar falando sobre fator de atualização, tá? Vamos descobrir o que é isso e também ver algumas noções de aumento e desconto, tá? Então, sigamos aqui. Inicialmente, pessoal, o que vem a ser o fator de atualização? Que nós vamos utilizar a letra F minúscula, tá? Para poder representar esse valor. Vejamos aqui então. O fator de atualização F é uma razão entre dois valores de uma mesma grandeza em tempos diferentes. Passado, presente ou futuro. Pronto. Então, eu vou trabalhar, pessoal, com valores. Como nós estamos trabalhando com matemática financeira, valor de dinheiro, tá certo? Tipo, uma coisa custava um preço, ela passou a ser outro, maior ou menor, né? Pode acontecer isso. E para eu saber quanto que isso atualizou, eu vou usar uma razão. O que é uma razão? É uma divisão entre dois valores, tá certo? Então, vejamos aqui como é que eu procedo. Como é que eu faço, então, o cálculo desse fator de atualização? Como é uma razão, eu vou dividir um número por outro. Aí eu vou escrever assim, que esse F, tá? Esse fator, vai ser igual ao valor novo de um objeto dividido pelo seu valor antigo. Vejam aqui, olha, que são diferentes tempos. É o valor que eu tenho hoje e o valor que ele era anteriormente. Quando eu divido dois valores, pessoal, acontece três situações. Ou ele vai ser igual a 1, né, que não mudou nada, ou ele vai ser maior que 1, ou ele vai ser menor. Então, a partir disso, eu posso observar isso aqui. Quanto aos resultados, né, que eu vou dividir aqui, eu posso ter o seguinte. Se o F, né, esse fator, for igual a 1, isso quer dizer que o preço ou o valor não alterou. Ou seja, o fator é neutro, não teve alterações. Se esse fator for maior que 1, olhem, o que acontece? Se ele é maior, é porque então houve um aumento. Então eu vou chamar que é um fator de aumento, tá certo? Agora, se esse fator for menor que 1, seria o contrário desse, né? Então vai ser um fator de desconto, tá? Para você entender melhor isso aqui, vamos mostrar a seguinte situação. Lembrando que, olha, se o fator for igual a 1, quer dizer que não houve nada. Tipo, um bem custava R$10. Passou 3 meses, ainda continua sendo R$10. O que atualizou? Não atualizou, porque continuou sendo. Se eu vou dividir 10 para 10, vai dar igual a 1, tá certo? Agora vamos ver que situações em que vai ter aumento e desconto. Vejamos aqui os exemplos. Em janeiro de 2020, lá no começo do ano, né, uma cadeira plástica era vendida por R$100. Atualmente, essa mesma cadeira custa R$80. Calcule o fator de atualização desse preço. Bom, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar os dois valores da cadeira, que no caso aqui era o 100 e o R$80, e vou fazer a seguinte razão. Lembrando, vai ser o valor novo dividido pelo antigo. O novo, pessoal, é o de hoje, que no caso aqui são os R$80. E o antigo era o de janeiro, que no caso aqui são 100. Se eu for dividir aqui, gente, 8 para 100, ou melhor, 80 para 100, eu posso cortar aqui os dois zeros, né? Fica 8 dividido para 10, que é exatamente 0,8. 0,8, se vocês observarem aqui, ele é menor que 1, certo? Se ele é menor que 1, então eu tenho um fator de desconto, tá certo? Porque o preço diminuiu, ou então houve um desconto. Tranquilo? Vamos ver aqui outro problema. Antes da pandemia, né, como muita gente observou, um smartphone custava, né, por volta de R$1.600. Hoje, esse mesmo aparelho é vendido por R$2.000. Já percebemos que houve um aumento, né? Então vamos detectar isso daqui a pouco. Essa diferença de preço equivale a que fator de atualização? Então vamos lá. Fator vai ser igual ao valor novo pelo valor antigo. O valor novo de hoje, no caso aqui, são 2.000 e o antigo é 1.600. O que eu faço? Eu divido, né? Posso cortar os dois zeros aqui de cada um, né?
fica 20 sobre 16. Que, se eu for dividir, vai dar 1,25. 1,25 sabemos que ele é maior que 1, né, gente? Porque 1 é apenas 1. Aqui eu já tenho 25 décimos. É um pouquinho maior, tá? Mas é maior. Se é maior, logo o fator foi de aumento. A gente percebe isso, né, pelo preço. Mas que número está relacionado a isso? No caso aqui foi 1,25. Agora a gente vai ver se um valor aumenta e diminui, está associado a uma taxa, tá certo? E essa taxa, nós vamos chamar agora também de taxa de atualização, que eu vou usar a letrinha I, tá certo? E essa taxa, pessoal, depende desse fator. Aí vamos ver aqui o que ela é definida. O que é então a taxa de atualização, né? Ela está relacionada ao percentual de aumento ou desconto em relação ao fator de atualização. Pronto. Então, essa taxa, pessoal, vai depender do fator que atualizou um determinado preço, tá bom? Mas essa taxa, ela está em porcentagem, tá bom? Ela pode vir em porcentagem ou em decimal. Na maioria dos casos, ela vem em decimal. Mas a gente vai trabalhar tudo isso aqui hoje. E é bem simples. Acompanhe comigo. Vejamos as duas situações possíveis, né? Por que duas situações? Que vai ter a situação de aumento e a situação de desconto. Vamos ver aqui. Se o F for maior que 1, o que é o F? É o fator de atualização. O que acontece? A taxa será, então, de aumento. Ela vai aumentar, pessoal, em cima desse 1 aqui, tá certo? Vejamos. Para calcular essa taxa de aumento, nós fazemos a seguinte relação. Essa taxa I vai ser igual ao fator menos 1. Por que menos 1? Porque esse fator vai ser maior que 1. Então, vai ser a diferença deles dois. Tá certo? Vejamos aqui. Eu vou usar aqui o caso do smartphone, que nós vimos anteriormente, né? Que ele teve um fator de atualização de 1,25. Aí, como é que eu trabalho isso? Observe aqui. Eu quero saber a taxa, né? Então, eu vou pegar essa relação aqui e vou substituir o fator. Vai ser I igual, o fator aqui no caso é 1,25. E eu vou tirar 1. Renato, eu vou tirar sempre 1? Sim, tá certo? Porque 1 é a base. Vejamos aqui. O I vai ser igual a 1,25 menos 1. Calculando isso, bem simples, né? Eu só corto 1 com 1, né? E sobra 0,25. 0,25 está em decimal. Eu quero saber a taxa. Então, eu vou transformar em fração para saber a porcentagem. Que vai ser igual aqui. Olha, eu tenho duas casas. Eu escrevo 25 sobre 100, tá? Que é a mesma coisa de 25%. Como houve um aumento, eu sei, então, que esses 25% é a taxa de atualização que corresponde a 25% de aumento. Por quê? Porque o fator era maior que 1, tá certo? Tranquilo, pessoal? Entendido? Agora vamos ver o segundo caso. Aqui era maior, vamos ver o caso quando o fator é menor que 1, tá certo? É bem simples também. Se o fator for menor que 1, a taxa, no caso, será então de um desconto, tá certo? Vejamos aqui. Para calcular a taxa de desconto, nós fazemos, olha, a de desconto, pessoal, é diferente dessa aqui, tá? Muda só um detalhe. A taxa de desconto vai ser igual. Como o fator aqui é menor que 1, eu vou calcular da seguinte maneira. Vai ser I igual a 1 menos o fator. Tá certo? Para saber quanto que foi descontado. Veja que é a diferença, ó. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos trabalhar com o exemplo aqui da cadeira de plástico, né? Porque vocês viram que teve um fator menor que 1, né? Que no caso foi de 0,8. Detalhe, e isso nos exemplos anteriores, tá bom? Quem está trabalhando de novo. Esse fator aqui é menor que 1. Então, aqui houve um desconto. Mas eu quero saber que taxa de desconto eu tive. Como é que eu faço? Pega a relação aqui, olha. I vai ser igual a 1, sempre 1, sempre, menos o fator de desconto, né? Que no caso aqui foi de 0,8. Aí, se eu for subtrair, pessoal, né? Isso vai dar 0,2, tá certo? Você pode colocar aqui uma casa, né? Seria como se fosse 10 menos 8, dá 2. Aí você volta uma casa, tá certo? 0,2 é a taxa em decimal, mas eu quero em porcentagem. Como é que eu faço?
coloco 2 sobre 10, né, porque tem uma casa só. Mas como é porcentagem, aqui é para ser 100. O que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo por 10. Ficando assim, então. 2 vezes 10, 20. 10 vezes 10, 100. No caso aqui, então, eu tenho 20 sobre 100, que é 20%. Ou seja, aqui eu tive um desconto de 20%. Ou seja, uma taxa de desconto de 20%. Tá certo? Então, pessoal, olha só. Aqui eu tenho valores, tá, de porcentagem, mas o que vai dizer se é desconto ou aumento? Se o fator for menor ou igual a 1. Tá certo? Menor ou maior, perdão. Tá? Que vocês vão ter que comparar isso aí para poder ter essa certeza. Tá certo? Mas o cálculo é tranquilo. Para aumento eu tenho essa relação e para desconto eu tenho essa outra relação. Tá bom? Tranquilo? E para finalizar nossa aula de hoje, vamos trabalhar um pouquinho sobre fator de aumento e fator de desconto. Porque vocês viram que um preço ele pode aumentar ou subir. Mas como que isso pode acontecer, né, em relação ao fator? Quanto que esse fator representa para você trabalhar, né? Então vamos lá. Um exemplo aqui. Um aumento de 10% equivale a qual fator? Como é que você faz isso? Você vai usar essa expressão, pessoal. Tá certo? Essa expressão vem da onde? Vem dessa aqui. Que eu só apenas fiz o quê? Mudei os membros, né? Então, para você calcular um fator de aumento, você vai escrever 1 mais a taxa de aumento, que é o I, né? No caso aqui, se eu tenho 10%, eu vou escrever assim, ó. F vai ser igual a 1, né? Que é o comecinho daqui, mais 10% eu vou escrever em fração. 10 sobre 100. O que eu vou ter que fazer? Transformar essa fração em decimal, que vai ficar assim. 1 mais 10 sobre 100 é 0,1. Aí eu posso somar. 1 mais 0,1 é 1,1. Então, um aumento de 10% corresponde a um fator de 1,1. Tranquilo? Agora vamos ver o contrário, a questão do desconto. Aqui eu tenho um desconto de 30%. Equivale a qual fator? Vejamos aqui. Olha, se eu quero um desconto, aqui eu não vou somar. Agora eu vou subtrair. Tá certo? Vejamos como é que eu faço então. Eu vou pegar o fator, que vai ser igual a 1, né? Como eu vou descontar, eu vou tirar essa taxa. Então vai ser menos I. Aí eu escrevo 1 menos o que eu vou tirar, que é 30%. 30 sobre 100, certo? Aí eu escrevo isso aqui em forma de decimal agora, que é 1 menos 30 dividido para 100 é 0,3. Aí eu calculo 1 menos 0,3, você pode pensar assim, 10 menos 3, que no caso é 7. Volta uma casa, fica 0,7. Tá certo? Então, um desconto de 30% equivale a um fator de 0,7. Aí, olha, observem sempre que em todo aumento, o fator é maior que 1. E em todo desconto, o fator é menor que 1. Que é o que nós vimos desde o começo da aula. Então, pessoal, espero que tenham compreendido bem. Qualquer dúvida, tente rever. Veja novamente as anotações e a própria videoaula. Ou pergunte até mim, tá certo? Aqui eu deixo para vocês a atividade número 2, tá? Está no livro de vocês na página 20. A primeira é para você trabalhar essa questão que eu acabei de explicar para vocês, essa última, né? Que fator corresponde a aumento, a desconto, nessas porcentagens aqui, tá certo? Então, transforme isso aqui em fração e depois você transforma em decimal e vai somar ou subtrair do 1. Se for aumento é soma, se for desconto é subtração. Aqui na 10ª é para você descobrir a taxa de atualização, tá certo? Para descobrir o valor de I, tá bom? Essa taxa de atualização você faz conforme eu expliquei para vocês, tá bom? E no final transforma em porcentagem. Como é que eu vou saber se é desconto ou aumento? Se você vê que é maior que 1, é aumento. Se você vê que é menor que 1, é desconto, tá bom? E nessas duas últimas aqui, eu peço que vocês usem uma calculadora para ficar mais fácil, né? Porque é só para trabalhar mesmo a questão do valor do fator de atualização, tá certo? Então, não quebra a cabeça dividindo manualmente, é só para você detectar se houve aumento ou desconto e de quanto foi, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Lembrando que é para entregar essa atividade até sexta-feira, dia 4, tá? E desejo a todo mundo bons estudos e boa aprendizagem.
Qualquer dúvida é só nos procurar. Obrigado.